Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, o seu canal sobre Python e outras coisas. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como fazer sortes, né, ordenações, baseado em critérios mais complexos, tá? Esse é um conteúdo que eu até demorei um tempo assim para conseguir absorver. Muitas das vezes eu usava, mas assim, olhando no Slack, olhando no Google, uma determinada solução e usando, né, mais do que entendendo. Depois eu comecei a entender, aí que eu tive o gatilho ali, eu falei, cara, isso é um ponto muito legal de se fazer um vídeo sobre. Então, cara, vamos lá. É o seguinte, né? Deixa eu apagar essa linha aqui. Não, vou deixar ela aqui. É, enfim, né, o que é ordenação? Né? Ordenar é você colocar coisas sequencialmente, né, de acordo com um determinado critério. Né? Então, por exemplo, números. Né? Você pode ter uma lista de números que está desordenada. Né? O 9 antes do 1, depois vem o 8. Aí, quando você ordena isso, por exemplo, em ordem crescente, você vai ter ali 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. A mesma coisa com palavras, com uma ordenação alfabética, né? Baseado nos códigos ASCII dos caracteres. Né? Lembrando que os caracteres, na verdade, ele tem um código que cada caractere é encarado como um código numérico, e esse código numérico é usado para fazer a ordenação. Enfim, então, assim, em vários casos, você precisa ordenar as coisas de maneira simples. Por exemplo, ordem alfabética, uma ordem numérica, crescente ou decrescente. Só que em vários casos, você precisa fazer uma ordenação baseado em mais critérios ou em critérios mais complexos. Então, por isso, eu fiz esse vídeo e eu vou dar para vocês um exemplo de código de como você aplica isso e um pouco do fundamento que está por trás disso. Então, gente, para esse vídeo eu vou usar uma built-in function do Python, né, e em cima de uma lista, tá? Basicamente, ela vai funcionar em qualquer iterável. Né? Repara que, por exemplo, qualquer iterável. Se você olhar aqui nos detalhes da função, ela fala aqui que recebe um iterable, então não precisa ser uma lista, mas precisa ser uma estrutura de dados que seja iterável, né? Você consiga iterar pelos seus elementos, você consiga passar pelos seus elementos. Então esse é o critério para você usar essa built-in function, que é a sorted. A lista especificamente, ela tem um método também, que é o método, o ponto .sort, que aí ela faz uma ordenação in place. Né? Assim, os métodos são basicamente parecidos, mas para esse vídeo aqui eu vou usar a função sorted, tá? A built-in function. Então, basicamente, cara, o que você precisa fazer? Chamar a função sorted, não precisa importar nada do Python, nem trazer nada externo, porque ela já é uma função nativa do Python. Como parâmetro, você passa para ela a sua, nesse caso aqui, o seu iterável, o que eu fiz aqui, a minha lista com algumas palavras, e ela vai ordenar. Essa ordenação ela vai retornar uma nova lista, né, com os itens ordenados. Mas, vamos lá, reparem uma coisa, eu vou dar aqui um play para rodar esse código. Então, reparem que quando eu faço essa ordenação, né, a primeira coisa que eu reparo, ele ordenou as letras maiúsculas, e em seguida ele ordenou as letras minúsculas, tá? Só que repara que é bem provável que eu não queira esse efeito, né? Pode ser que sim, mas é bem provável que eu queira desconsiderar se a letra maiúscula ou não. E por que isso aqui acontece? Isso aqui acontece porque, como eu comentei anteriormente no vídeo, na verdade os caracteres ele tem um correspondente numérico, né, de acordo com a tabela ASCII, né, nesse caso, e pela tabela, as letras maiúsculas ela equivalem a caracteres numéricos menores do que as letras minúsculas. Então, se você ordena sem critério nenhum, o Python nativamente, usando a sorted, ele vai ordenar as maiúsculas, e aí ordem alfabética, e aí depois ele vai ordenar as minúsculas. Só que isso é isso que eu não quero, né? Eu falo, cara, eu quero que o A minúsculo e o A maiúsculo tenham o mesmo peso, né? E aí, cara, como eu faço essa implementação? Aí que vem a parte legal, e aí que vem aí a cereja do bolo do vídeo, tá? A função sorted, ela tem um parâmetro aqui que se chama o parâmetro key, tá? O que é o parâmetro key? Ele basicamente, a forma que ele é mais utilizado é a seguinte: ele recebe uma função, né, um callable, na verdade, né, pode ser ali uma classe ali com essa função de possível ser chamada, mas basicamente é uma função, um callable, onde ele vai pegar cada item da sua lista, do seu iterável, vai passar por essa função, e aí você vai ter um resultado para aquele item. E aí a ordenação vai ser feita de acordo com aquele resultado.
tá? A ordenação não vai mais ser feita baseado no valor original do item da lista, mas sim de acordo com o retorno da função. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo legal. Em algum tempo da vida, eu estava trabalhando com ciência de dados, e aí, para cada modelo ali que eu rodava e tal, que eu treinava, eu tinha como resultado, né, de acordo com o meu desenvolvimento, um objeto, e esse objeto ele tinha algumas métricas de performance daquele modelo. E aí, cara, eu rodava muitos casos. Então, no final das contas, eu tinha ali um iterável, né, uma lista, um container, com um monte de modelo lá dentro. E aí, cara, assim, e aí eu variava diversos critérios e tal, e eu tinha muitos objetos ali. Eu tinha muitos objetos desses que guardavam a informação do modelo treinado. E aí, com essa função sorted, por exemplo, eu conseguia fazer uma ordenação decrescente, né, da maior performance para a menor performance. E conseguia fazer um corte, por exemplo, um slice ali na minha lista, pelos 10 primeiros. Então, eu conseguia analisar rapidamente quais eram os 10 primeiros, os 10 melhores modelos. Né? Então, eu fazia um sort baseado em um atributo daquele objeto. Tá? E aí é o mesmo critério, usando uma função, essa função receberia um item dessa lista, que era um objeto com um monte de atributos e métodos, e essa minha função, para usar como critério para ordenar, ele retornava um atributo lá que era interessante para mim, que era um dessas métricas ali de performance. Então era exatamente isso. Então, usualmente, a gente começa com funções não tão complexas, e aí a gente consegue desenvolver com uma função lambda. A função lambda é uma função anônima no Python, né? É uma função que ela não tem assinatura, ela não tem nome. Ela é simplesmente um trecho de código onde você define parâmetros e você define a lógica do que vai ser feito com aqueles parâmetros, tá? E aí já subentende-se que vai ser o retorno daquilo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma função lambda, essa aqui é a sintaxe, né, da função lambda, você coloca aqui o word lambda, você coloca o nome do que será um parâmetro para essa função, eu vou falar aqui que é o word, só porque eu tenho a words, né, que é uma lista de palavras, e o word faz sentido ser um item dessa lista, 2 pontos, né, ou seja, parâmetro, 2 pontos, e agora o que eu vou fazer com esse parâmetro? O que eu vou fazer aqui? O word vai ser uma string, né, porque eu estou vendo aqui os itens dessa lista, então word.lower. Poderia ser upper também, tá? Mas o que eu quis dizer aqui? O que eu quis dizer para a função sorted? Eu falei para ela o seguinte, é isso que eu estou falando aqui. Olha só, ao invés de você se basear na sua implementação nativa de usar lá os códigos, né, ASCII e tal, para você ordenar essas palavras, eu quero que você use o retorno dessa função lambda. Tá? Essa função lambda, o que ela vai fazer? Ela vai pegar cada palavra, vai passar para minúsculo, e para aquele critério de ordenação, ela vai usar a informação minúscula. Então, ela vai matar essa diferenciação entre, por exemplo, A minúsculo e A maiúsculo. Então, ela vai ordenar tudo certinho. Repare agora que eu vou dar o play nessa função e olhem a diferença de resultado. Ó, bem aqui embaixo. Ó, eu vou copiar aqui e colar no texto. Que foi aqui, ó, o resultado da ordenação. Reparem que não tem diferenciação agora do A minúsculo para o A maiúsculo. Né? Então, aqui ó, eu venho com A primeiro, alemão, Amapá, B, ou seja, né, com os caracteres códigos ASCII, né, os maiúsculos viriam primeiro e os minúsculos viriam lá no final. Agora, com essa minha modificação, não, eu consegui ordenar tudo pelo A mesmo. Tipo, eu não estou mais diferenciando A maiúsculo de A minúsculo. E aí vem B, Bernardo, ó, Bernardo aqui, mesma palavra, uma do lado da outra, macaco, mundo, rampa e teste. Agora tá tudo certinho, cara. Então, galera, esse daqui foi um exemplo bem básico de como você faz um sort tendo como critério um critério mais complexo. Né? Você não quer só ordenar, por exemplo, ordens, números numa sequência crescente ou decrescente, por exemplo. De repente você quer pegar esse número, ele passa por alguma determinada função matemática, e aí você quer ordenar de acordo com o resultado dessa função. No caso dos meus objetos lá de modelos treinados de machine learning, eu queria ordenar através de uma métrica de performance do modelo. Aqui, nesse meu caso das palavras, eu quis ordenar de acordo com as letras, mas sem diferenciar entre maiúsculas e minúsculas. E aí tudo isso eu consegui através da função do parâmetro key, passando uma função para ele. Né? E lembrando que aqui não precisa necessariamente ser uma função lambda. Eu poderia ter uma função aqui, uma função normal em Python. Né? O def, por exemplo, sei lá,
make words, alguma coisa assim, lowercase, alguma coisa do tipo. Ela recebe o word, certo? E teria aqui um retorno de word.lower. Beleza? Então, eu só vou botar aqui um type aqui só para ficar bonitinho ele já entender que o lower aqui é uma string. Então, show de bola. Então, eu poderia pegar isso aqui, tá? E passar aqui para minha função aqui. Repara que eu estou passando o objeto função, né? Eu estou passando a função como parâmetro. Eu não estou chamando a função. Estou passando ela para ser usada na lógica interna da função sort, ok? Então, ó, se eu der um save nisso aqui, deixa eu tirar isso aqui, ó. Reparem que eu vou rodar aqui a minha simulação e, novamente, aqui embaixo, ó, eu tenho aqui o resultado certo. Então, funcionou perfeitamente, tá? Pode usar a função lambda se for algo menos complexo. Imagina que fosse uma lógica super complexa. Faria sentido, de repente, até importar de um outro módulo, fazer uma função externa onde você tem mais liberdade para escrever uma lógica mais difícil, tá? Eu acho que o importante desse vídeo é usar a função sorted. Você não precisa simplesmente ordenar só passando uma lista simples, usando um critério de numérico crescente ou decrescente, ou uma ordem alfabética. Você pode, em vários momentos, você vai precisar disso, que é utilizando lógicas mais complexas para fazer ordenação. E fazemos isso através do parâmetro key e de uma função de um callable aqui em Python. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram aí, não esqueçam de dar um like, clica aí no sininho para vocês ficarem sempre por dentro dos novos lançamentos. E se inscreve no canal, né, cara? Porque isso daí ajuda pra caramba e é um trabalho aí tijolinho por tijolinho e incentiva a gente aí a fazer mais vídeos. Beleza, gente? Um grande abraço, valeu!